partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, principalmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram alienados, desorganizados, de modo que sejam dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal de YouTube DR Emerson Sergipe e do Instagram DR Emerson Sergipe. A partir de agora vou falar para você o que com certeza você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim: Saúde, Educação e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa Fala Pra Mim, para o Felisney Souza, o Digenal Alves, o doutor Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa Fala Pra Mim. E sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgia plástica, acompanhamento nutricional, cirurgias dermatológicas e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da APIS, Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a APIS Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A APIS Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. APIS, tecnologia e inovação na palma da sua mão.
programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. No programa de hoje teremos o nosso editorial, também teremos as dicas de saúde, educação e cidadania. E para você participar do nosso programa, envie a sua mensagem através dos números 999826704, 999826704 e também através do número 999569454, 999569454. Manda sua mensagem, mande a sua sugestão para o nosso programa, sugira a pauta, interaja conosco e, oportunamente, nós estaremos contemplando estas suas participações. A partir de agora, teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil figura entre os países com maior concentração de renda e riqueza no mundo. E esse problema, o da desigualdade social, não se restringe ao âmbito nacional. Espalha-se globalmente, sobretudo nos países do Hemisfério Sul, onde persistem estruturas históricas de dependência econômica e exclusão social. Diante desse cenário, o Banco Mundial, instituição criada no contexto da hegemonia imperialista dos Estados Unidos no pós-guerra, estabeleceu em 2013 duas metas estratégicas a serem alcançadas até 2030. A primeira delas, erradicar a pobreza extrema, reduzindo a proporção de pessoas que vivem com menos de $1,90 por dia e reduzir essa taxa populacional para abaixo de 3%. Isso ao nível de população mundial. Segunda medida proposta, segunda meta a ser alcançada segundo o Banco Mundial: promover a prosperidade compartilhada, definida como o crescimento sustentado da renda dos 40% mais pobres da população. A partir de 2015, com a adoção da Agenda 2030, ou seja, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável pelas Nações Unidas, um pacto internacional estruturado em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão da desigualdade passou a ocupar lugar central, como a criação de um objetivo específico, o ODS 10, redução da desigualdade. Esse objetivo estabelece metas claras até 2030, como assegurar que a renda dos 40% mais pobres cresça acima da média nacional, promover a inclusão social, econômica e política de todos, reduzir desigualdades de oportunidades e resultados e adotar políticas fiscais, salariais e de proteção social capazes de promover maior equidade. Entretanto, relatórios recentes do próprio Banco Mundial revelam uma contradição relevante. Apesar do estabelecimento dessas metas e compromissos formais, a desigualdade social continua elevada ou em crescimento em grande parte do mundo. Em muitos países, especialmente os que recebem financiamento e orientação dessas instituições, as políticas econômicas adotadas não têm sido suficientes e, em alguns casos, têm contribuído
para a manutenção ou ampliação da desigualdade. Esse descompasso entre discurso institucional e resultados concretos evidencia que o enfrentamento da desigualdade social exige mais do que metas declaradas, requer mudanças estruturais profundas, especialmente nos sistemas tributários, na proteção social, no mercado de trabalho e na distribuição do poder econômico e político. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista, lá no Siqueira Campos, do Jorge, lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa, lá no Orlando Dantas, do meu amigo Miguel, lá no Cidade Nova, do Edson Leal e da sua mãe, Dona Luzia, lá no 18 do Forte, também em nome da Dona Marlene, no Grajiru, e da sua irmã Vitória, lá em Maceió, do João Bosco Lima, o meu amigo João Bosco Lima, e a minha amiga Kátia Machado Lima, lá no São José. Um abraço também para o Márcio Giovanni, no Ponto Novo. Um abraço e um agradecimento para Valdileide Feitosa e seus filhos Marcos Vinícius e Tainã. Também um abraço para o Écio, que é aposentado do Banco do Brasil. Quero também cumprimentar a minha amiga Jocilene Alúlia, lá do bairro Industrial, elas que, juntamente comigo, com toda uma equipe, nós fazemos o trabalho de atendimento lá na paróquia São Pedro Pescador. Quero também, ainda no Santos Dumont, cumprimentar ao Gelson, cumprimentar ao Padre Soares, né, lá da paróquia São Pedro Pescador. Quero cumprimentar também ao Padre Anderson, que é pároco da Catedral, e cumprimento também a irmã Moraes, o Dom José Palmeira Lessa, o Dom Genivaldo e o Dom Josafá. E em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, em nome de todos vocês que nos dão a honra da sua audiência, estamos aqui aos sábados, agenda marcada, para que a gente possa falar de educação, saúde e cidadania, para que você consiga entender, né, tenha a possibilidade de ouvir e ver uma discussão através do programa Fala Pra Mim, tanto transmitido pela Rádio Cultura 107,5, como também pelo canal do YouTube DR Emerson Sergipe, onde nós trazemos aqui uma análise numa perspectiva de estarmos contemplando sempre a maioria das pessoas. E aqui, como digo, o preferencial do nosso programa é pelos empobrecidos. E aí a gente tem que fazer essa discussão e clareando, trazendo ideias, porque a grande mídia, ela sempre trabalha com uma narrativa única, no sentido de fazer a cabeça das pessoas, né? É a linguagem do opressor sendo colocada na cabeça do oprimido, né? E aqui a gente tem uma prática libertadora, uma prática de conversarmos no sentido de que entenda a realidade. Veja, eu falei no editorial de hoje das duas medidas basilares do Banco Mundial. O Banco Mundial é uma instituição criada pelos Estados Unidos. Ninguém vai aqui dizer, não é. Esse banco aí não está do lado do povo, esse banco aí está contra o capitalismo. Não, é o banco que simboliza, né, é o grande símbolo do capitalismo mundial, é o Banco Mundial. E o Banco Mundial diz, precisamos resolver a questão da desigualdade social. E como é que vamos fazer? Distribuindo renda. Nós temos que fazer com que a extrema pobreza diminua. Então, qual é a faixa em extrema pobreza? Para que a gente faça essa correção, para que a gente distribua a renda, a gente tem que fazer essa redistribuição. Então, é tirar de quem tem mais para poder dar condição de que aquelas pessoas que estão em extrema pobreza possam ter um crescimento da sua renda e possam viver melhor. Então, isso é justiça social, isso é distribuição de renda, né? Então, Branco Alerta precisa que a gente resolva esse problema da desigualdade social e vamos fazer isso distribuindo renda, fazendo reformas e fazendo com que
a população que está em extrema pobreza melhore a sua renda para sair dessa condição de extrema pobreza. Nós precisamos melhorar a renda dos 40% da população que ganham muito menos do que umas poucas pessoas. Então, isso é distribuir renda, ou seja, isso é fazer justiça social com equidade, ou seja, é dar mais a quem tem menos, ou seja, a quem precisa mais, e quem tem mais, quem já tem muito, essas pessoas terão menos. Então, o esperado nesse cenário, só tem distribuição de renda nesse país se aqueles que ganham muito ganharem um pouquinho menos e aqueles que estão em extrema pobreza, aqueles que estão empobrecidos, eles ganhem um pouquinho mais. Só assim a gente consegue resgatar a dignidade dessas pessoas, fazer distribuição de renda e de riqueza e fazer justiça social. Isso é que o programa Fala Pra Mim defende, a gente não abre mão dessa defesa e tenta aqui, na contramão do que a grande mídia faz, que procura alienar as pessoas, não esclarece as pessoas, nós estamos aqui fazendo essa discussão para que você pense, porque somente a população esclarecida, a população unida, fortalecida, é que vai conseguir transformar essa realidade que coloca tantas pessoas nessa condição de indignidade. Tá bom? E agora vamos apresentar a nossa dica de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. Meu amigo, minha amiga, hoje vou falar para vocês sobre o uso de corticosteroides, né? Corticoide, como muitas pessoas chamam. Essa medicação que é muito utilizada, ela pode ser usada por via tópica, passando na pele, ela pode ser via oral, intramuscular, endovenosa, tem a possibilidade da aplicação do spray nasal. Essa substância, os corticosteroides, também podem estar nos colírios. Então, veja que há uma diversidade de aplicação e as pessoas, ao longo da vida, entrarão em contato, ou seja, precisarão usar corticosteroides, né? Então, vamos dedicar essa dica porque é importante. Importante por quê? Para que as pessoas estejam bem orientadas. Aqui, uma das metas do programa é educação em saúde. Então, bem orientadas para fazer bom uso, né? E evitar, consequentemente, os efeitos indesejados, né? Então, veja, os corticosteroides, eles são medicamentos que têm uma ação anti-inflamatória e uma ação imunossupressora, tá? E, claro, que para que esse efeito seja exercido, depende da dosagem, né? Em doses maiores, eles exercem mais ainda a ação imunossupressora. Em doses mais baixas, eles têm uma ação anti-inflamatória e aí são amplamente utilizados ou no combate à inflamação ou para interferir em doenças que aconteçam por desregulação da resposta imunológica. Então, eles são drogas imunossupressoras. Em consequência disso, os corticosteroides estão indicados para o tratamento de doenças inflamatórias, de doenças autoimunes, de alergias diversas. São muito utilizados, né? E então nós vamos enfatizar aqui, esse é o objetivo da nossa dica, que a gente enfatize a questão dos efeitos colaterais, né? Veja, em princípio, corticosteroide, por conta desse potencial de efeitos colaterais, a primeira dica, a primeira recomendação é: utilize corticosteroide apenas sob prescrição médica. Não faça automedicação com corticoide porque você está colocando a sua vida, a sua condição de saúde em riscos. Então, prescrição médica. E um outro detalhe, use na concentração proposta, na dose proposta, no tempo proposto, então a duração do tratamento, né? O fracionamento das doses, tudo isso é importante seguir a orientação médica. Então,
vamos conversar sobre os efeitos colaterais relacionados aos corticosteroides tópicos, tá? Então é o creme com corticosteroide, é a pomada com corticosteroide, é a solução com corticosteroide, é a loção com corticosteroide que você usa topicamente, passa em algum local na pele. Quais são as possibilidades de efeitos colaterais? Nós temos a hipocromia pós-inflamatória. Hipocromia, como o nome está dizendo, hipocromia pós-inflamatória é quando a pessoa tem uma mancha na pele que é mais clara do que a pele. Então a pessoa tem a cor da pele ali normal, começa a usar um corticosteroide e principalmente se vai prolongando mais o uso desse corticosteroide, vai ficando a pele mais clara naquele local onde está usando o remédio. Então ele promove uma hipocromia, é um clareamento da pele, né? E que essa hipocromia é importante, a pele vai ficando mais clara por conta do efeito. Então é um efeito colateral do corticoide, né? Ele ficando mais clara no local da sua aplicação. Atrofia cutânea é outro efeito colateral, onde vai usando o corticoide, principalmente quanto mais potente, existem corticoides de baixa potência, de potência moderada e os de alta potência. Quanto maior a potência do corticoide utilizado, maior a atrofia. E claro, se você vai usar em locais onde a pele é mais fina, a atrofia é o quê? É o afinamento da pele. A pele vai ficando, é o adelgaçamento, a pele vai ficando mais fina, mais delgada. Então, se você já usa num local que a pele é mais fina, então isso vai ser mais acentuado ainda. Então, a atrofia cutânea vai usando o corticoide no local, a pele ali vai ficando fina. E, às vezes, chega a expor vasinhos, né? Vasinhos finos, vermelhinhos, que ficam na pele, que vão, pela hipocromia e pela atrofia da pele, eles vão aparecendo como um efeito colateral produzido pelo corticosteroide. As estrias também, aí, principalmente se usa o corticoide em áreas, por exemplo, virilhas, axilas, mais facilmente nós vamos ter o desenvolvimento de estrias nesses locais. Então, a estria também é um efeito colateral do uso tópico dos corticoides. E, claro, esses efeitos, eles vão ocorrer também relacionados com o uso oral, que aí nós teremos mais efeitos colaterais. O potencial de efeito colateral é maior com o uso oral, intramuscular, o uso sistêmico do corticosteroide. Então, veja, a nível da pele, nós já falamos que a pele fica mais clara, fica mais fina. E agora já falei das telangiectasias, que são vasinhos vermelhos, a pele vai ficar mais clarinha e mais fina, a gente vai ver esses vasinhos com mais facilidade. E pode começar a aparecer pelo no local onde está se usando o corticoide tópico, que é a hipertricose, é o aumento da quantidade de pelos naquele local onde a gente está usando o corticoide. Um outro efeito que é comum, às vezes a pessoa chega no consultório referindo que está com a vermelhidão no entorno da boca, está coçando, que está descamando, e muitas vezes isso aí é uma dermatite perioral, é a pessoa que está usando um corticoide passando no rosto, e principalmente se esse uso vai se prolongando, a pessoa então vai desenvolver problema de pele que é chamado de dermatite perioral, vai ficando avermelhado. Aí, claro, vai ser mais comum com o corticoide usado no rosto, com o corticoide usado nesse local. Então, vai se manter uma vermelhidão, uma descamação, uma coceira no entorno da boca, como efeito colateral produzido pelo corticoide. Então, vocês já vão vendo que são várias coisas, daí o uso sempre ser recomendado por um médico e usado no tempo certo. Equimoses, né? Manchas arroxeadas também podem aparecer em função do uso do corticoide. Agora, vamos falar para você sobre o uso dos corticoides sistêmicos e os efeitos colaterais, tá? Então, veja, o uso aqui, principalmente, quanto maior a dose e quanto mais tempo a pessoa usar, maior é o risco desses efeitos colaterais sistêmicos. E, claro, vai ter a chance
de surgir mais pelo, e da pele ficar com alterações da sua cor, por conta do uso do corticoide sistêmico, aparecimento de estrias. Então, essas coisas que nós falamos para o uso tópico, vem aqui com o uso sistêmico. Só que essa possibilidade é maior. Então, no caso, num tópico, vai aparecer estria naquele local onde está passando o creme. Aqui não, no uso sistêmico pode aparecer estria em diversas áreas, né? Principalmente na área de borda axilar, abdômen, nádegas, virilhas, as áreas mais propícias ao desenvolvimento das estrias. E aí nós vamos ter esses efeitos. Mas esses efeitos que nós vamos falar aqui agora, dos corticoides, do uso dos corticosteroides sistêmicos, ele pode acontecer também com o tópico. Só que aí precisaria que a pessoa estivesse usando um corticoide tópico passando em uma área extensa do corpo e prolongasse esse uso para poder ele produzir os mesmos efeitos que o uso sistêmico vai produzir. Tá claro isso? Então, vai usar ali poucos dias em um local somente da pele, uma lesãozinha que tem na pele e tal, não vai ter essa possibilidade desses efeitos que nós vamos estar falando aqui agora. Mas o uso de corticoide, mesmo tópico, em uma área extensa do corpo e por um tempo quanto mais prolongado for, então nós poderemos ter essas manifestações também, porque esses corticoides serão absorvidos e vão começar a manifestar todos esses efeitos sistêmicos, ou seja, equivalentes ao uso da medicação oral, da medicação intramuscular, da medicação endovenosa. Tá? Então, qualquer via tópica, se vai usar intraocular, se vai usar nasal, depender da dose, do tempo que use a medicação, nós podemos ter essas manifestações. Então, alterações de humor. Então, a pessoa pode estar mais triste, né? Pode interferir na qualidade do sono dessas pessoas, o corticosteroide sistêmico. Os corticosteroides também produzem o que a gente chama de obesidade central, né? À medida que a pessoa vai prolongando o uso do corticosteroide, aí vai havendo um acúmulo de gordura no rosto, vai ficando aquele rosto em lua cheia, existe como se estivesse formando uma giba, né? Um acúmulo de gordura nessa região dorsal, próximo ali do pescoço, na relação dorso superior e pescoço, então vai havendo o acúmulo também de tecido adiposo, de gordura. Úlcera péptica, então pessoas que têm gastrite, pessoas que já têm histórico de úlcera, então o uso do corticoide, principalmente o corticoide sistêmico, vai estar relacionado com essa piora, né, do quadro de úlcera ou de gastrite. Vai haver uma hiperglicemia, então já falei da importância da alteração do humor das pessoas, né? Insônia, pessoas ficarem em determinado momento mais excitadas, agressividade, tudo pode acontecer porque muda o humor das pessoas. E essas outras manifestações que eu estou falando, a hiperglicemia, então aumentar o açúcar. Então, para quem é diabético, isso ganha mais importância ainda, porque pode estar aumentando a glicemia dessas pessoas. Os corticosteroides também podem produzir disfunções sexuais. E falei da hiperglicemia que aumenta, as pessoas há essa tendência de aumentar, e claro que isso vai ganhar mais importância nas pessoas com diabetes mellitus. Aí tem que estar fazendo esse uso, conversando com o médico, vai ter que conversar, passar em consulta com o médico, acompanhante com o médico assistente, para ver bem essa dose, quanto tempo vai usar, vai estar mais vigilante com relação à questão do açúcar, vai precisar usar mais medicação para o diabetes, enfim, tudo isso precisa ser conversado, porque o corticosteroide por si, ele aumenta a glicemia. Nós temos também uma maior suscetibilidade a infecções. Então, as pessoas que o corticosteroide, elas têm infecções fúngicas, infecções bacterianas, infecções virais, há uma maior predisposição. Por quê? Porque o corticoide, falei lá no início, ele é imunossupressor, ele diminui as defesas imunológicas das pessoas. Outro efeito colateral da
da medicação sistêmica ou da medicação tópica quando usada em grande quantidade sobre a pele, né, em grande extensão sobre a pele, principalmente nos corticoides de média ou de potência alta, nós vamos ter também a possibilidade de mexer com a pressão arterial, então produzir uma hipertensão. Nós vamos ter a osteoporose como outra possibilidade, interferindo aí na questão do metabolismo do cálcio, e vamos ter o desenvolvimento da osteoporose. Podemos também ter caso de epistaxe, a hemorragia nasal, né, sangramento nasal por conta do uso do corticosteroide. Uma outra manifestação é a osteonecrose da cabeça do fêmur, né? Vai trazendo problema, principalmente pessoas idosas, uso prolongado, né? E aí vai aumentando a chance desses efeitos acontecerem. Mostrando aqui os efeitos para que as pessoas tenham noção dos riscos e evitarem a automedicação, né? Usou um corticoide, funcionou bem, usou do jeito que o médico mandou, tal, mas daí por diante, como aquele remédio funciona bem, vamos ficar usando em qualquer manifestação semelhante àquela que a pessoa teve, é aquilo, vamos já usar esse remédio. Começa a usar, e os corticoides têm um detalhe, é como se eles fossem perdendo o efeito, eles vão precisando de doses cada vez maiores para fazer o mesmo efeito, e aí isso é que vai aumentando o risco, porque a pessoa vai usando doses maiores e por tempo mais prolongado. Existe a doença de Cushing iatrogênica, né? Então, manifestações cushingoides pelo uso do corticoide, porque ele vai mexer com a síntese hormonal, né? Então, nós vamos ter essa alteração, né, do metabolismo normal dos hormônios, e aí vamos ter a possibilidade, né, são direto o cortisol, lá as suprarrenais, aquela coisa toda, o eixo hipotálamo hipofisário, essas coisas todas da medicina, mas tem a doença de Cushing, então dá uma doença de Cushing iatrogênica, pela alteração do cortisol, pela alteração lá hormônios produzidos pelas suprarrenais. Há uma inibição do crescimento, né? Aí importante para crianças, né? Crianças estão em idade de crescimento, quanto mais você prolonga, mais interfere no crescimento da criança. Acne, desenvolvimento de acne por conta de corticosteroides, espinha nas costas, espinha no rosto, vai piorando. A pessoa tem uma tendência acneica e vai piorar muito quando usa o corticoide, aí seja tópicos, sistêmico, e claro, o sistêmico com maior possibilidade. Hirsutismo, que é o aparecimento de pelo. Já mostramos que no local onde você usa o corticoide, se prolonga, no uso tópico pode haver hipertricose, aumento da quantidade de pelo naquele local. Já quando o uso é sistêmico, poderá produzir um aumento de pelo generalizado, né, em todo o corpo. As estrias, mais uma vez, entram aqui, já falei para o uso tópico, mas no uso sistêmico mais importante ainda. A miopatia, né, alterações dos músculos, tromboembolismo, a possibilidade de trombose, né, pessoas que usam corticoide, então quem tem a tendência, principalmente, tem casos familiares, muito cuidado com essa questão do tromboembolismo. A catarata também, quanta gente que precisa operar de catarata porque usou corticoide no rosto, né? Então, essas manifestações, e claro, o uso também oral prolongado está aí relacionado diretamente com a catarata. Então, esses efeitos com uso sistêmico são mais evidentes, são mais marcantes. E quero, então, chamar a atenção aqui de uma manifestação agora, que é as manifestações relacionadas com a retirada abrupta dos corticosteroides orais. Então, a pessoa está usando o corticoide, às vezes prolonga por conta própria. Olha, não use corticoide por conta própria. Vou usar esse remédio que alguém me disse que é bom, eu já usei uma vez, achei que está bom e vou usar. Existe o risco de supressão das suprarrenais. Nós temos glândulas que produzem cortisol, e na hora que a gente está usando um corticoide, seja tópico ou sistêmico, principalmente aí o sistêmico, mas tópicos eu já disse, em grande quantidade, por tempo prolongado também pode fazer o mesmo problema, que é supressão. Ou seja, quando a gente fica usando corticoide, o nosso organismo, de modo inteligente, vai dizer, epa, peraí, não precisa produzir tanto corticoide, mas tanto cortisol, no caso. Cortisol é o corticoide natural que nós todos produzimos. Não precisa mais produzir porque já tem bastante aqui, desde que é a pessoa que está usando um corticoide. E aí
a suprarrenal recebe um aviso, nosso organismo tem comanda o sistema nervoso central lá do cérebro, vem uma informação e pare de produzir. Ela para. Se você prolonga essa condição em que a suprarrenal está suprimida, quando você tira o remédio, a suprarrenal não funciona. Vai faltar o cortisol. E aí a pessoa começa a passar mal. Então, são as manifestações clínicas da retirada abrupta dos corticosteroides orais. Então, o corticoide é para tirar aos poucos e sob orientação médica. Por quê? Porque ele faz a supressão das suprarrenais. Eles fazem as suprarrenais pararem. E como o cortisol é fundamental para o nosso organismo, a pessoa vai manifestar. Existem manifestações clínicas relacionadas a essa supressão. Estava tomando corticoide, principalmente se prolongou, principalmente se era uma dose maior, principalmente se era um mais potente. Aí a pessoa vai começar a apresentar falta de apetite, náuseas, vômitos. Essa pessoa vai estar emagrecendo, vai apresentar dores articulares, vai ficar assim, disposta, amolecida, vai estar ouvindo zumbidos, a pele vai estar descamando, vai ter dores musculares, vai fazer uma hipotensão postural, ela está sentada, quando se levanta, aí vai ficar meio tonta e sonolenta. Então, essas manifestações são por retirada do corticoide numa pessoa que já havia suprimido a produção de cortisol por suas suprarrenais, e quando para o corticoide que a pessoa estava usando, o organismo sente a falta do cortisol. E aí, essa condição precisa ser evitada, não evita que isso aconteça, é usar sempre por orientação médica e fazer tudo certinho, inclusive a retirada do corticosteroide. Mas se a pessoa estiver nessa condição, que é manifestações clínicas da supressão das suprarrenais, isso requer atendimento médico, né? Só o médico vai saber orientar como que vai fazer para tratar isso aí, senão essa pessoa vai passar muito mal e tem riscos, né, grandes para a saúde dela. Então, importante para a prevenção da supressão das suprarrenais é o uso da medicação conforme indicado pelo médico. A dose certa, no horário certo e principalmente na duração do tratamento que o médico recomenda. Não retirar a medicação abruptamente. Então precisa fazer o que o médico chama, que as pessoas já conhecem, fazer o desmame. É uma redução lenta, progressiva, conforme recomendado pelo médico. O médico vai dizer de que modo, que ele vai saber qual é o corticosteroide que está usando, qual é a dose que está sendo usada e vai programar uma redução progressiva, porque se você vai diminuindo aos poucos o fornecimento dessa corticoide aí na medicação, seu organismo vai começar a entender, para está baixando aqui, eu tenho que me preparar para estimular as suprarrenais, para que as suprarrenais produzam. E aí você vai baixando lentamente para dar tempo. E quando você parar de usar o corticoide, as suas suprarrenais já estejam ou já tenham voltado a produzir o cortisol. Claro? E então vamos fazer recomendações aos pacientes diante de tudo que nós falamos aqui. Importante, não se automedique. Isso é fundamental. Você precisa entender a importância de não se automedicar. No Brasil existe essa coisa, às vezes, vai na farmácia, me dê um remédio, né? Tem um primo, tem uma pessoa da família, tem um amigo tal que usou esse remédio, é legal, vamos usar. Isso não é bom para a saúde das pessoas, além de afetar o bolso das pessoas, porque vai muitas vezes gastar dinheiro com um remédio indevido e, quando pior, fazendo mal à saúde da própria pessoa. Não reaproveite receitas antigas. Olha, corticosteroide, não é remédio. Se deu certo, vou usar sempre. Não pode, né? Já vi ao longo da minha... São décadas e décadas, mais de 40 anos já como médico, e a gente já viu situações de efeitos colaterais de corticoides, né? Situações que a gente vê na nossa rotina pelo uso indevido. Nunca utilize um medicamento por mais tempo do que o determinado pelo médico. Isso é fundamental. Você vai usar 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, tá? Você vai usar nessa dose tanto tempo e fazer de acordo com o que o médico orienta.
A interrupção do medicamento, no caso do corticoide, deve ser feita de maneira gradual, sempre lentamente, e o médico vai saber, de acordo com a dose, se é um corticoide tópico, para usar poucos dias, se é um corticoide sistêmico, mas não vai ser uma dose tão alta, e você vai usar ali 5 dias, 10 dias, tá? Vai surgindo, vai acontecendo assim, à medida que você aumenta o tempo, por exemplo, se você usar um corticoide sistêmico, vamos botar numa dose por mais de 3 semanas, o médico já vai pensar em retirar aquilo já um pouco devagar, né? Então, essa retirada do corticoide, o médico que prescreveu, ele vai saber, já vai orientar para fazer a retirada adequada e evitar a supressão das suprarrenais, tá bom? E aqui encerramos a nossa dica de saúde, tá bom? E a partir de agora, as nossas dicas de educação e cidadania. Você já ouviu falar em luta de classes? Hoje vou falar para você sobre um tema que você geralmente não vê, não lê e não ouve na grande mídia. Com certeza que temas como esse, você só vê abordar aqui no programa Fala Pra Mim e em uns poucos programas que se preocupam em levar uma informação que interesse a maioria da população. E não, tem uma programação que aliena, que faz com que a pessoa não reconheça, não enxergue a sua realidade. Muito dificilmente você vai ouvir essa discussão na grande mídia. Mas aqui no programa Fala Pra Mim, você tem essa oportunidade, tá? Então, aumente o volume do rádio, preste atenção, chame um amigo, chame alguém da família, discuta depois, porque tudo isso é importante para a vida e para o pensar e agir coletivamente. Nesse cenário de empobrecimento da maioria da população, ninguém vai se salvar sozinho. Ou aprende ou entende o significado de lutarmos coletivamente, ou todos estaremos perdidos. Então eu vou falar para você sobre desigualdade social, que é um tema que aqui no Brasil, como costumo dizer, um país de maioria empobrecida, é um tema sempre importante. Mas eu vou fazer abordagens sobre essa dica de cidadania, demonstrando uma das formas da luta de classes, que é a luta entre o Estado de Direitos e o Estado de Privilégios. Então você tem compreensão que para a maioria da população empobrecida, quanto mais forte for o Estado de Direito, melhor a perspectiva de transformação social, de resolver o problema da desigualdade social. O Estado de Privilégios, ele é antítese, ele é o outro lado dessa história. Ele está relacionado não com o Estado de Direitos, mas com o Estado de Privilégio. E privilégio, como o nome está dizendo, é para poucos. Então você nega oportunidades para a maioria da população, você nega direitos para a maioria da população e você vai estabelecendo, então, um estado de privilégios. E privilégios é para poucos. Então, a reflexão é essa, na luta de classe. Você defende um Estado de direitos ou um Estado de privilégios? Então, muito cuidado. Muito cuidado, é muito fácil a pessoa querer vantagem, querer privilégios, mas olhe no contexto coletivo social. A maioria está perdendo porque os direitos estão sendo negados e a gente vai estabelecendo um estado de privilégio. Estado de privilégio não gosta de democracia, estado de privilégio gosta de privilégio, e privilégio é para poucos. Então a gente tem que lutar por direitos para muitos. Em um país de maioria empobrecida, como é o nosso, essa população empobrecida luta, trabalha diariamente pela sua sobrevivência. O povo brasileiro é um povo trabalhador por natureza. O povo é da espécie humana, o trabalho. Então, a maioria das pessoas diariamente está lutando
pela sua sobrevivência. Então o povo precisa de um Estado de direitos. Por quê? Porque a maioria, por exemplo, a gente diz aqui, vá cuidar, né, da sua saúde, tem que ir ao médico uma vez por ano, passar com cardiologista, tem que a mulher ter o acesso a cuidar das mamas, né, ter a questão do gineco-obstetrícia. Então nós dizemos que as crianças têm que ter atendimento, ou seja, quem vai garantir isso num país empobrecido como o nosso é a política pública. Então o povo precisa de um Estado de Direito. E quem garante esse Estado de Direito? Ou seja, a população precisa de políticas públicas que garantam oportunidades para que todas as pessoas tenham acesso à moradia, ao transporte público, à saúde, à educação, ao trabalho, à proteção ambiental, à assistência social, à segurança pública. Então veja, se nós estamos falando de um país de maioria empobrecida, a maioria da população não tem condição de garantir para si essa sobrevivência, essa subsistência. Então precisa que a política pública entre com equidade, aí, ou seja, para dar mais a quem tem menos. E essas pessoas então precisam disso. Então, aqui o nosso país é um estado onde a renda e a riqueza são compartilhadas pela minoria da população, a grande renda, né? Aqui no estado, acontece no Brasil, a renda e a riqueza, elas estão concentradas, né, na mão, ou no bolso, mais precisamente, de poucas pessoas. E aí, o Estado de Direito, numa situação de plena democracia, né, que a gente está fortalecendo e tendo políticas públicas que possam garantir a subsistência daquelas pessoas, a gente vai dar emprego, vai dar condição de moradia, segurança pública, transporte público, saúde, educação, etc., assistência social. Então, isso, consequentemente, vai melhorar a renda da população. Ou seja, você, com um Estado de Direito, você faz distribuição de renda, você resgata a dignidade das pessoas. Então, tudo isso sendo atendido, né? A pessoa tendo o Estado de Direito, vai garantir a dignidade das pessoas, vai promover a justiça social e aí nós não teremos desigualdade social. Não naturalize, não acredite, tem sempre assim, não. Essa questão da pobreza é circunstância dessas lutas sociais, dessas lutas de classe, como é que a sociedade funciona, como é que o modo de produção funciona. Muita gente trabalhando, mas tendo poucos direitos e não tendo acesso a uma vida digna, ou nós estamos num estado de privilégio. Então é fundamental que as pessoas entendam isso. Mas tem uma parcela da população que luta e defende um estado de privilégio. Então nós temos que entender essa realidade. Olha, para a maioria da população, e você não se engane, a maioria da população é empobrecida. Então a luta é por um Estado de direitos, por um Estado democrático, né, que distribua riqueza e que permita que a dignidade das pessoas seja contemplada. Mas tem gente que luta por privilégios. E quando falamos em privilégios, falamos em um estado de injustiça social. Privilégio é sinônimo de injustiça social, porque é uma realidade que nega direitos, que prejudica a maioria da população e beneficia apenas algumas pessoas. Daí ser um estado de privilégio, porque privilégio é para poucos, onde a ganância é a regra. Mas eu vou falar para vocês com dados obtidos de fontes confiáveis, que qualquer pessoa pode conferir, estudar, para poder entender a sua realidade. Portanto, eu vou fazer argumentos e vou trazer aqui argumentos consistentes que podem ser comprovados. Vou mostrar as fontes, vou dizer onde eles foram obtidos e você pode acompanhar tranquilamente. Então, vamos lá. Vamos partir de uma afirmativa que é óbvia, incontestável, irrefutável. Nós vamos partir dessas premissas, né, que são incontestáveis. Primeira delas. A grande maioria da população mundial é empobrecida. Você que está me ouvindo, alguém duvida disso? E, consequentemente, essa afirmação vale para o Brasil,
para Sergipe, para Aracaju. Portanto, ao longo do programa, estarei apresentando dados e fontes que comprovam essa afirmação do empobrecimento da maioria da população. Então, a primeira informação assertiva que podemos deduzir dessa afirmação é quando alguém negar a pobreza no Brasil, não reconhecê-la ou naturalizá-la, ou dizer que a pessoa pobre é a única responsável pela sua pobreza, devido à sua preguiça ou por não ter estudado, desconfie dessa pessoa. Com certeza, principalmente, e deve-se tratar aqui no Brasil como a maioria da população é empobrecida, muitas vezes você ouve isso de pessoas empobrecidas, que não reconhecem a sua realidade, que estão enganadas. Então, a pessoa que faz isso, que, não tem pobreza, é assim mesmo, é porque é preguiçoso. Essa pessoa ou está mal intencionada, então tem pessoas que são bem informadas, que elas entendem que isso acontece, mas ela diz, eu acho que o certo é assim, que continue assim. O mundo, uns poucos vão ter mais e a maioria vai ser assim mesmo, isso vai ser assim. Aí a gente vai dando assistência, vai dando esmola, vai fazendo isso, aquilo, outro. Então tem gente que tem compreensão e defende esse modelo. Existem também os alienados, as pessoas que, muitas vezes, é o oprimido que incorpora a narrativa e o discurso do opressor. Aí fica defendendo, não, isso é um privilégio, eu defendo esse Estado, que é desse jeito, tem que ser desse jeito. E não percebe que é esse modo de produção que faz com que cada vez mais pingo de gente seja muito rica e cada vez mais a maioria das pessoas pobres. E nós vamos estar mostrando isso aqui nesse programa. Então, a pessoa, a maioria do povo brasileiro, que é empobrecida, vai defender uma situação dessa, ou está mal intencionada, ou é uma pessoa alienada, ou está desinformada. E nós aqui estamos fazendo o programa Fala Pra Mim, sempre fazemos aqui um local de informação, de discutir a sua realidade e trazendo dados para a reflexão, tá bom? Então, diante dessa realidade, o Banco Mundial, olha aí a primeira fonte, onde eu vou buscar informação? Banco Mundial, que é o banco que organiza capitalismo em todo o Ocidente. Ele o Banco Mundial propôs em 2013, ou seja, reconhecendo, porque desde após a Segunda Guerra Mundial, que houve até um certo desenvolvimento pela educação, pela reconstrução dos países da Europa, que foram muito afetados na Segunda Guerra Mundial, houve um momento até de crescimento, né, da renda, de distribuição de riqueza no mundo. Depois de uns 10 anos pós-guerra, a coisa começou a modificar e o que nós temos de lá para cá, então veja, já estamos aí mais de 50 anos, de concentração de renda. Aí em 2013 o Banco Mundial disse, epa, peraí, tá ruim, esse negócio a distribuição de renda tá muito concentrada. Então, em 2013 o Banco Mundial propôs o que se chamou de Twin Goals, as duas metas, né, que alguns chamam de almas gêmeas, né, são as duas metas propostas pelo Banco Mundial em 2013. Pois bem, e quais são essas metas oficialmente definidas pelo Banco Mundial? São duas medidas fundamentais que eu chamo sua atenção. O Banco Mundial estabeleceu uma estratégia para que até 2030 a meta é acabar com a pobreza extrema. Veja só, acabar com a pobreza extrema. Nós vamos conceituar daqui a pouco o que é a pobreza extrema. Então, acabar com a pobreza extrema até 2030. O que é isso? Reduzir a proporção de pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia. E reduzir isso para abaixo de 3% da população mundial até 2030. Então, esse número, hoje ainda é bem mais alto do que 3%. Olha, pessoas vivendo com $1,90. Vamos botar aí, se for R$6, dá R$12. Viver com R$12 por dia. Tem muito mais de 3% da população. Isso lá em 2013. Aí nós temos que reduzir até 2030. Né? Não é acabar com a pobreza, não. Para que tenha menos de 3% de pessoas no mundo vivendo com menos de
de $1,90 ou equivalente, tá? Pois bem, e a outra? Promover a prosperidade compartilhada. Olha que palavra bonita que o Banco Mundial arrumou. Promover a prosperidade compartilhada. O que eu estou falando aqui é dado do Banco Mundial, é proposta do Banco Mundial, tá? Para ninguém depois dizer, é coisa de comunista, é coisa de progressista, é coisa... Não, proposta pelo Banco Mundial. Promover a prosperidade compartilhada, definindo como aumentar a renda do 40% mais pobre da população em cada país de forma sustentada e inclusiva. Então, veja, o Banco Mundial disse lá em 2003, nós temos que pegar os 40% mais pobres e até 2030, nós temos que aumentar relativamente mais a renda dessas pessoas do que quem está lá em cima ganhando muito. Então, temos que melhorar. Isso se faz como distribuição de renda. Então, vamos tirar um pouquinho de quem ganha mais para distribuir com quem ganha menos. E aí vai aumentar a renda. Essa era a proposta em 2013. Então, esses dois objetivos incorporam implícita ou explicitamente a ideia de que a desigualdade definida em termos de distribuição de renda deve ser tratada não apenas por meio de crescimento econômico per si, mas por meio de crescimento que beneficie particularmente os mais pobres. Tem aqui a imprensa, a grande mídia que gosta de dizer, olha o PIB cresceu. Tá, o PIB mostra crescimento econômico, mas esse crescimento é compartilhado, é o povo que está se tornando com mais renda, com mais riqueza? Não é. É cada vez mais concentrado. O PIB cresce porque cada vez tem menos pessoa muito rica, mas a maioria continua empobrecida. Então o PIB é para enganando as pessoas, né? Produto Interno Bruto, mas essa prosperidade não é compartilhada, ela é de poucos. Aí, nessa sequência, nós vamos ter, de 2015 para 2016, veja, o Banco Mundial propôs de 2013, de 2015 para 2016, a adoção da Agenda 2030, o ODS 10. A partir de 2015, com a adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, essa proposta foi feita pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, um plano multipartidário de 17 objetivos, e o tema da redução da desigualdade ganhou um objetivo próprio, o ODS 10, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, com metas a serem alcançadas até 2030. Então, até 2030, alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% mais pobres acima da média nacional. É aquela história da renda compartilhada. Também promover inclusão social, econômica e política de todos. Sem isso, você não vai fazer justiça social. E aí, consequentemente, você pode reduzir desigualdades de oportunidades. Então, você vai reduzir a desigualdade que existe nas oportunidades e nos resultados. Então, vamos democratizar as oportunidades dadas à população e vamos adotar políticas fiscais de salário e proteção social que promovam maior igualdade. Então, entre outras metas ligadas à regulação financeira e os países em desenvolvimento. Então, o ODS 10 é um compromisso internacional assumido por governos nacionais, com participação e apoio de instituições internacionais como o Banco Mundial, qual é um dos agentes custodianos do ODS 10, ou seja, ele chega a financiar em determinados países, nós vamos mostrar isso. Então é importante termos essa distinção histórica. Antes de 2015, o Banco Mundial tinha iniciativas e análises sobre desigualdade, mas sua principal referência de metas globais era a própria Twin Goals, focada em pobreza e prosperidade compartilhada. Isso até 2030, porque inclui crescimento da renda dos mais pobres, mas não metas internacionais detalhadas de igualdade social. Então isso vem corrigido em 2015. Os ODS, criados pela ONU, em conegociação com mais de 190 países, estabeleceram metas específicas para a redução de desigualdade até 2030. Metas que o Banco Mundial apoia institucionalmente e incorpora em sua atuação junto a governos. Então, veja, estou buscando dados do Banco Mundial, dados que estão aí, e em consequência de tudo isso, buscando a redução da pobreza, no caso da extrema pobreza e da promoção da prosperidade compartilhada, nós tivemos então o Banco Mundial. De lá para cá, desse período, 2013, 2015, 2016, veio fazendo
anualmente a emissão de relatórios para mostrar se essas metas estão sendo alcançadas. Então, nós vamos ter essas metas, até vou falar aqui quais são os 17 objetivos da Agenda 2030. Nós vamos ter erradicação da pobreza, né, como meta, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, são 17 pontos, né, desses objetivos. Educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento. Eu vou aqui no programa até depois discutir cada um desses objetivos. Energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. Então, tudo isso dentro das medidas propostas pelo Banco Mundial e pela ONU. Ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Esses objetivos, portanto, são integrados, são indivisíveis, combinando dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável, com metas a serem alcançadas até quando? Até 2030. Então, o Banco Mundial, como eu estava dizendo, tem acompanhado isso, tem observado, tem seguido tudo isso. E o que é que acontece? O Banco Mundial tem dito, e aí nós vamos deixar para discutir esses relatórios do Banco Mundial no próximo programa, tem dito, não obstante todo esse esforço, nada disso está acontecendo. Nós continuamos com o crescimento da concentração de renda. O empobrecimento das pessoas está acontecendo, não obstante essa tentativa. Tá? Então nós vamos discutir isso. Quem está dizendo é o relatório do Banco Mundial. A meta era erradicar a pobreza extrema, né? Mas reduzir a pobreza extrema a menos de 3% da população, era fazer uma distribuição de renda com compartilhamento de riqueza. E o Banco Mundial, nos seus relatórios, ano a ano, agora eu vou discutir com vocês no próximo programa, o relatório 2024 está dizendo, não está distribuindo, continua concentrando, o empobrecimento continua crescendo. Então, eu quero trazer esses dados para você entender da sua realidade e a gente compreender por onde e por que as pessoas empobrecem, tá bom? E aqui encerramos mais um programa Fala Pra Mim e ficamos aqui de convite para a próxima semana, já dizendo qual o tema que adotaremos para discutir na próxima semana em nossa dica de cidadania. Vamos detalhar esses relatórios do Banco Mundial que apontam que o problema da desigualdade social continua aqui imperativo e em alguns lugares até crescendo, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.